É, nação flamenguista, né? Jorginho chegou no Rio, tá quase tudo certo com o Flamengo, né? Veio conhecer o Rio com sua esposa, apresentar o projeto Flamengo, né? E a mídia discute, né? Será que Jorginho tem vaga como titular nessa equipe do Flamengo? Sem sombra de dúvida, o Flamengo já tem um elenco bastante qualificado, principalmente ali no meio campo. Mas, pessoal, a temporada é longa, a temporada é intensa, são quase 80 jogos. Sem sombra de dúvida, um jogador com a qualidade de Jorginho chega para somar, né? Para mim, ele vai ser titular, né? Agora aí cabe a Felipe Luiz achar no canto de quem, né? Um jogador que joga em várias posições, eu acho que não vai ter dificuldade, né? Vamos acompanhar as reações aí, créditos do vídeo ESPN Brasil, link da descrição. Vamos ver o que eles falam no final do vídeo, deixa a minha opinião. Vamos lá. No Flamengo, a torcida está ansiosa, questão do Jorginho. Tá um Jorginho Rio, né? Jorginho está no Rio de Janeiro, desembarcou ontem, está por aqui, enfim, está na Zona Sul hospedado com a mulher europeia, está mostrando o Rio de Janeiro para ela. Pode ser que apareça algum dia assim no Ninho do Urubu, ter aquele tete-a-tete com o Boto e também com o Felipe Luiz, conhecer a estrutura, mas tem pormenores a desenrolar ainda, questões financeiras, principalmente também questão com o Arsenal, tem bônus a receber. O Flamengo sabe que tem que ter paciência, esticar a corda. Esses europeus, jogadores europeus, né, embora ele tenha cidadania italiana, é brasileiro, enfim, também o Jorginho não é um brasileiro como o Felipe Luiz, puramente como o Felipe Luiz e o Rafinha, uma mudança de vida. Então tem que ter calma, tem que ter muita calma com esses jogadores. O Flamengo está levando como dá, e aí tem um desenrole ali com o Arsenal e com o próprio Jorginho, questão do Mundial. A gente pode até se estender mais nesse assunto, mas daqui a pouquinho, se vocês quiserem. Mari, Bruno. Perfeito, Pedro. A gente vai conversando sobre o Flamengo. O que foi? Não, a gente estava discutindo do Jorginho se seria titular ou não. Ah, tá. E eu falei que, cara, tirar o lugar do Eric é difícil. Vamos com calma. Vou tirar o Eric do... Tirar o De La Cruz também. Gerson não vamos nem cogitar. Não, o Gerson nem entra na conversa. O Jorginho pelo Arsenal na temporada, com 24 jogos, 14 como titular, pouco mais de um tempo, né, por jogo, com um gol e 53% de presença, né, nas partidas. A mulher dele é ex-cantora do The Voice. Participou do The Voice. Eu li isso hoje. Eu tava stalkeando ela pra entender. Porque ele tava apresentando o Rio pra ela, né? Eu falei, gente, mas ela é da Inglaterra. Mas não é esse o ponto da conversa. Tá? Então, e aí ele não chegaria como titular, é isso? Mas vocês gostam dessa possível contratação? Gosto porque é um estilo de jogador que o Flamengo não tem no elenco. Assim, ele é completamente diferente pra mim, né? Na minha opinião, ele é diferente do Pulgar e ele também é diferente do De La Cruz. Concordo. Então, é diferente do Gerson. E é diferente do Gerson. Então, é uma característica de jogador que o Felipe Luiz pode aproveitar em determinado momento do jogo e em determinados jogos. É diferente do Arrascaeta? É diferente, completamente, porque o Jorginho é mais controlador de posse. Ele é um cara que vai dar aquela dinâmica no meio-campo quando tiver a posse de bola, vai rodar o jogo. Por exemplo, ele não vai desconstruir, não vai tomar a bola que nem o Pulgar faz. O Pulgar é o cara de pegada no meio-campo, o Jorginho longe disso. E também não vai ser o motorzinho que o De La Cruz que é o cara que corre o tempo todo, que corre basicamente o campo todo. O Jorginho vai ser aquele cara mais cadenciado. Quando precisar controlar, ter um pouco mais de cadência, esse é o Jorginho. Então, pra mim, é uma característica completamente diferente do que o Flamengo tem. O Jorginho é aquele cara que, se ele for titular na temporada inteira, é o cara que vai ser o líder em toques na bola do campeonato, porque é justamente quem dita o ritmo. Saída de bola é muito qualificada, não é tanto volante de pegada. Mas assim, até olhando o trabalho do Felipe Luiz, do Flamengo, que varia de repente da partida, em momentos que sobe mais a marcação, de repente é um time mais cadenciado, e de um Flamengo que vai brigar por todos os títulos na temporada. Então, além de ser mais uma opção pro meio de campo, eu tô muito com o que o Jailson colocou. É um cara que dá uma característica diferente. Então, dependendo do jogo, o Flamengo é um jogo que o Flamengo vai querer ter mais a posse, controlar, ter mais saída de... jogou pro Jorginho. Então, assim, acho que nem é questão tanto dele ser titular ou não, mas acho que ele enriquece o elenco do Flamengo, tanto com mais opções e quanto estilo de jogo. E, assim, é um time que vai ter muito jogo na temporada. E tem muito jogador convocado. Então, assim, a gente pode falar da profundidade do elenco, mas chega a data FIFA, o Flamengo tá bastante desfalcado. O Jorginho, nesse contexto, contribui demais. Ô Bruno, e não sei também, eu tenho percebido que o fato de ter esse novo, né, Super Mundial... Tem alguns movimentos também que são pensados em marketing, né? Internacionalização da marca, que vai além também só da montagem do elenco para poder ganhar a competição. Eu acho que algumas equipes, eu acho que o Flamengo está indo muito bem em ações. A gente tem visto campanhas de tipos de camisas diferentes, lançamento de coleções, de entender que é um momento de
ter algumas carinhas ali que podem levar a marca do Flamengo para além da taça ou não, né? Aquela que vai sair na postagem do jogo. Isso. Né? E o Flamengo tem essas figuras internacionais. E para o próprio jogador isso é atraente também. Claro. Porque o jogador... Mais uma competição, ele quer participar da festa também, não quer, Jailson? Quer participar, e só pegando no ponto do elenco, novamente, vale a gente lembrar que era o Alan como opção e o Everton Araújo, moleque. Então, o Jorginho... E a gente também falava no início do ano do Jorginho poder chegar, né, de forma antecipada, porque o Pulgar não ia renovar o contrato. É verdade. Então, o Flamengo já estava meio que se antecipando a opção de primeiro volante. Então, com o Pulgar permanecendo, para o Flamengo é melhor ainda. Que aí você tem um cara que vai enriquecer ainda mais o elenco, que é o Jorginho fazendo essa função e chegando na frente, assim, por exemplo, do Alan. Ele vira, para mim, a primeira opção. O Alan fica como quarta opção e o Everton Araújo como o garoto ali da base a ser trabalhado. O Alan até melhorou, né? Melhorou. Ô, Pedro, em relação à renovação do Gerson, teve alguma novidade? Bruno, fica naquela questão, primeiro um abraço aí também para o Donk e para o Jailson, fica naquela questão de querendo mais valorização, né? Tem um empresário e pai do atleta, também já é bem conhecido, que ele, enfim, às vezes reclama bastante em relação a isso. O Flamengo tenta tratar internamente, um lado reclama do outro, assim, em off, nas entrelinhas também ali, às vezes, enfim. O Flamengo fez uma proposta que considera bem satisfatória até o fim de 2030, com grande aumento salarial para o Gerson, considera que é bem satisfatório para ele ser um dos mais bem pagos do elenco, se não for o mais bem pago do elenco rubro-negro, e ao que consta o lado do Gerson quer um pouquinho mais, que ainda quer um pouquinho mais, quer que ele seja ainda mais valorizado. O argumento é que quando ele saiu do futebol francês para voltar ao Rio de Janeiro, ele deixou de ganhar muito dinheiro, né? Perder acho que seria muito forte, então deixou de ganhar muito dinheiro. Então o Flamengo está tentando observar essa situação aí, mas é difícil que suba muito mais do que já subiu, porque considera que fez uma ótima oferta de renovação para o Gerson, para ele continuar. É um jogador ali que está com seus 27, vai para 28 anos, daqui a pouco chega nos 30, já teve passagens pelo futebol europeu, é um líder técnico muito identificado com o Flamengo, tem uma vida aqui totalmente estabilizada e, embora seja titular agora, valorizado na seleção brasileira também, né? O Flamengo considera que fez uma ótima oferta para ele permanecer, então acho que está naquela fase de cabo de guerra, cada um puxa para um lado, vamos ver se não vai arrebentar, mas acredito que no fim chega a um consenso. Boa, Pedro, obrigado, viu? E eu queria que o Pedro amanhã participasse do nosso touch, que a gente ainda não conversou, mas já queria sugerir fazer a nossa reunião de pauta aqui. E se alguém fizer antes da gente, a gente sabe que a ideia surgiu daqui. Um assunto no Flamengo essa semana foi a entrevista do Boto falando que o Flamengo é melhor que 70% dos times da Premier League. Eu sei o que você vai fazer. A gente tem essa responsabilidade com o Fã de Esportes, porque temos os maiores conhecedores aqui. O Jailson, o Donk, a Mariana Pereira, o Mário Marra. Então a gente coloca os 20 times e vê quem é melhor ou não que o Flamengo. 70%, então o Flamengo tem que ficar abaixo só de 6. Do Big Six. Fechou? Vamos fazer, Mari? O Pedro vai. Se o Pedro Henrique Torre participar, eu participo. Claro que ele vai participar. Vai, Pedro. Participo observando atentamente. Ele é o setorista. Vou chamar quem? A Lili para participar? Do Corinthians? Vai participar sim. Observo atentamente. Tem que ser ele e o João Castelo Branco. Já começa a estudar os 20 times da Premier League, que vamos começar por você os votos. Ele e João Castelo Branco. Pô, participo observando. Tá certo. Pô, Pedro, aí tu me quebrou. Ai, cara. Tá a vingança. Tá difícil essa semana, hein? Tudo bem. É o Flamengo e Everton parte 2, né? Até amanhã, Pedro. Estuda, hein? Até. Tá bom. Pois bem, a gente vai acompanhando então mais movimentos de mercado também do Flamengo. Se tiver qualquer atualização sobre o Jorginho, a gente atualiza. Na reunião de pauta a gente conversa. Pra gente fechar o nosso Sport Center. Pois é, nação flamenguista, o Flamengo próximo de acertar aí, né, a contratação de Jorginho, né? Como eu falei, é um jogador extremamente qualificado, é um jogador que tem experiência europeia, né? Apesar de ser brasileiro, naturalizado italiano, sua carreira toda na Europa, né? Ganhou tudo que podia ganhar,
participou de Copa do Mundo, é um jogador que para mim chega para ser titular. Sei que muitos vão dizer, canto de quem? De Gerson, de Dela Cruz, de Pulgar, de Arrascaeta. Pois é, ele joga em todas as posições, pessoal, de volante, de meia, né? Isso aí vai de acordo com cada jogo, cada adversário, cada situação de jogo. Quem não tem desgaste muscular, quem tem. Eu acho que o jogador, no futebol moderno de hoje, principalmente aqui no futebol brasileiro, é um jogador, um time, um treinador, não pode pensar que só tem 11 titulares. Ele tem que pensar aí, no mínimo, são 18 a 19 jogadores que ele vai estar sempre alternando, né? Colocando, jogando, sempre mantendo uma base estrutural, uma filosofia de jogo, um padrão de jogo, mas dificilmente você vai ver um time aqui no futebol brasileiro essa temporada fazer 3 jogos com o mesmo elenco, sem alterar peças. Eu acho que o Flamengo já não faz isso há muito tempo, né? Dificilmente o Flamengo tem 3 jogos aí em sequência, o mesmo time, sem alterar ninguém, né? Quando não joga um zagueiro, joga o outro. Quando não joga um lateral, joga o outro. Quando não joga um volante, joga o outro. Quando não joga o ataque, joga o outro. Então, sem sombra de dúvida, eu acho que é importante a chegada de jogadores qualificados, né? Sem sombra de dúvida, Jorginho, eu acho que chega para somar, né? Eu acho que o principal problema nesse momento vai ser, quer dizer, tá sendo, né? Ele trouxe a esposa dele para conhecer o Rio de Janeiro, adaptação. Claro, quando se fala de Brasil, principalmente os ingleses, né? Parece que ela é inglesa. Não conhece, né? Ele trouxe aqui no Brasil. Para conhecer, tomara que ela se agrade, né? Eu acho que vai depender dela. Mas eu acho que 90% aí tá quase tudo certo. O jogador quer vir para o Flamengo. Eu acho que isso aí também é muito importante. E o principal, o jogador quer ser a estrela do Flamengo no Mundial, né? A gente sabe que precisa de uma figurinha ali internacional para divulgar a marca Flamengo, né? Sem sombra de dúvida, né? Vai ter muitos clubes que vão ter suas figurinhas, né? O Flamengo não tinha. Nesse elenco do Flamengo, tinha nenhuma figura que chamasse atenção europeia. Ninguém sabia quem era o Flamengo, né? Agora, a chegada de Jorginho, sem sombra de dúvida, vai conhecer, né? Tem que muitas vezes, não, mas tem a Arrascaeta. Pessoal, a Arrascaeta é conhecida aqui do futebol sul-americano, né? Quando parte para a Europa, ninguém conhece a Arrascaeta, Gerson, muito menos. Quem poderia conhecer? Danilo, né? Talvez fosse esse jogador que despertasse os olhares aí dos estrangeiros, né? Mas agora com a chegada de Jorginho, sem sombra de dúvida, vai estar tudo voltado lá para Jorginho. É como eu disse, é importante, precisa de elenco, é uma temporada longa, são 80 jogos, mas sem sombra de dúvida, o Flamengo tem um time qualificado, um elenco, tem um treinador que conhece, tem um treinador que sabe o que quer. Então, sem sombra de dúvida, eu acho que isso aí não vai ser dificuldade para Felipe Luiz gerir, né, esse elenco, né? Joga um, joga outro e no final tomara que o Flamengo seja campeão, né? Para você, nação flamenguista, deixa sua opinião, mas antes eu peço aí para você se inscrever no canal Mengão Mavaldão, deixar seu like, compartilhar o vídeo e até a próxima, pessoal.